E aí, megalunos, beleza? Essa semana, certo, a gente vai trazer a prova da EEAR 2022.1, certo? A gente vai dividir em 5 partes, de segunda a sexta, que é quando a gente posta vídeo, todas as 8 horas da manhã a gente posta o vídeo. Para quem quiser assistir durante o dia e o resto da semana, fique bastante à vontade, beleza? Então, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, certo? Curte aqui, se inscreve lá no Instagram do Megaluno, que tá lá no banner do nosso canal no YouTube. Tem lá o link direto para o nosso Insta. Clica lá, se inscreve lá, segue a gente lá no Instagram também, certo? Que a gente vai postar lá o resumo dos conteúdos que a gente posta toda semana, novidades sobre o reforço, a questão que quando a gente abrir isoladas também a gente vai postar lá. Tudo que a gente vai fazendo no reforço é postado lá, beleza? Então, essa questãozinha, essa prova, não é difícil. É uma prova que requer que você saiba o conteúdo matemático do ensino fundamental e médio, certo? Para que você possa responder a prova suavemente. É tranquilo, é tranquilo. Basta você saber o conteúdo. Vocês vão ver nessas 5 primeiras questões e nas demais, certo? Que isso é muito sério. Basta você ter o conhecimento do conteúdo que você consegue responder essa prova tranquilamente. Uma questão ou outra que se destaca, normal. Isso é normal de concurso, ter uma questão ou outra que se destaca. Mas a base dela, se você souber o conteúdo matemático, certo? Se você vem estudando, vem se preparando, você consegue fazer tranquilamente. Vamos lá para essa questão. Uma caixa cúbica, então, é um cubo, de aresta 10 centímetros, então já dá aresta, está totalmente cheia de água. Então, está totalmente cheia. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico, então vai despejar toda a água em um tubo cilíndrico de raio 5, certo? Essa água atingirá a altura de tracinho dividido por pi centímetros no tubo, considerando as dimensões como sendo internas ao recipiente. Então isso realmente é um valor, o volume real de tudo, certo? Porque as interno, ele não leva em consideração as bordas, é tudo internamente. E sendo os recipientes e o cadê? As dimensões sendo internas dos recipientes, sendo internas do recipiente, que o tubo tem a altura necessária para receber o evento, tá? Então, quer dizer, eu posso pegar toda a água do cubo, colocar no cilindro que não vai derramar, ela vai receber toda aquela água, tá? E ainda pode sobrar ou não espaço, ele não diz isso, mas ele é capaz de receber toda a água que tem no cubo. Então, aqui é uma questão de geometria espacial. Então, primeiro, a gente está falando de volume. Então, o volume do cubo nada mais é do que a aresta ao cubo. E o volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes. Desculpa. Desculpa, pessoal. Vezes a altura, tá? Então tá aqui os dois volumes. Então, primeiramente, volume do cubo. O volume do cubo seria 10 ao cubo, que dá 10 vezes 10 vezes 10, é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Então, a gente já sabe o volume de água que tem no cubo, porque ele está totalmente cheio. É isso que ele diz, totalmente cheio de água. Então, tá aqui o volume. Então, o volume do cilindro é quanto? Seria 5 ao quadrado, π vezes h. Eu deixei o π aqui, porque aqui a nossa incógnita é h. O π, ele vai para a conta, tá aqui, ó. O π. Então, isso aqui daria 25 πh. Como eu quero uma comparação de volumes, então eu tenho que o volume do cilindro igual ao volume do cubo. Mesmo que o cilindro possa ser maior, o volume ser maior. Mas eu estou fazendo isso para comparar a água que tem dentro, tá? Então, ele vai determinar a altura, né? A água vai determinar aí a partir desse momento a altura. Então, eu tenho que 25 πh é igual a 1000. Então, eu tenho que H é igual a 1000 dividido por 25π. Quando eu divido 1000 por 25, isso aqui dá 40, dividido por π.
Por que eu não vou dividir por π? Porque lá o π não é transformado para 3,14, 3, qualquer arredondamento de π ele não é. Então, minha resposta final é que a altura seria 40 sobre π. Então, como eu quero isso aqui e o π já está, então o meu resultado, letra B, 40. Tá? Então, perceba que a gente só usou fórmula. A gente usou as fórmulas de geometria espacial apenas. Vamos para a próxima. Trigonometria, que muita gente não gosta, tá? Ele dá o seno de 2x, certo? Arco duplo. E quer a divisão da secante pelo seno de x. A minha dica quando a gente está respondendo trigonometria é que a gente possa, certo? Pegar toda a parte de trigonometria e transformar para seno, cosseno e tangente. Então, vamos primeiro pegar o seno de 2x. Seno de 2x. Deixar em arco simples. Deixar em função de x. Por quê? Porque aqui está em função de x e aqui está em função de x. Então, seno de 2x é a mesma coisa aqui. 2 seno de x cosseno de x, tá? Isso é a forma de arco duplo. A próxima é a questão da secante. Secante de x. Secante de x nada mais é do que 1 sobre o cosseno de x. Agora que a gente tem essas duas relações, vamos pegar o que ele quer. O que é que ele quer? Ele quer que eu faça secante de x dividido por seno de x. O que seria secante? 1 sobre cosseno de x sobre seno de x. O que é que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Vou colocar sobre 1. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu não tenho denominador, o denominador é 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então, seno de x dividido por 1 é seno de x. Eu não mudo o meu resultado, tá bom? É como se fosse uma fração equivalente com o denominador 1. Então, divisão de fração, eu repito a de cima. Troco o sinal de divisão por multiplicação e inverto a de baixo. Vai ficar 1 sobre seno de x. O que é que eu tenho agora? Eu tenho que 1 seno de x cosseno de x. Aí você pode perguntar, oxe, professor, por que não cosseno x seno x? É porque quando eu faço isso, eu deixo a minha expressão mais parecida com isso aqui. Certo? Ah, mas lá tem 2 e aqui não tem. Certo? Agora o que eu vou fazer? Frações equivalentes. Se eu multiplicar isso aqui por 1, altera? Não. Qual seria o meu 1? 2 sobre 2. 2 dividido por 2 não é 1? Então eu vou multiplicar o de cima por 2 e o de baixo por 2. O que é que eu vou ter? 2 sobre 2 seno de x cosseno de x. Agora sim, a minha expressão está mais parecida com o que eu quero. Então, voltando para cá, a minha secante de x, que é o que eu quero, sobre seno de x, é a mesma coisa que 2 sobre... E isso aqui, ó, eu vou trocar por seno de 2x. Seno de 2x. Por que eu vou trocar? Porque eu sei que seno de 2x é 1 sobre 3. Ele já deu esse valor. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 1 sobre 3. A mesma coisa que eu fiz lá com o seno. Vou botar o denominador aqui. Por quê? Porque não vai alterar meu resultado. Só para melhorar a minha divisão de fração. Vai ficar 2 sobre 1, vezes inverte a próxima, 3 sobre 1. Isso aqui vai dar 6 sobre 1. E 6 dividido para uma pessoa é 6. Logo, o meu resultado é... Opa, desculpa. O meu resultado aqui é 6. Letra B. Então, trigonometria transforma tudo para seno e cosseno e tangente, certo? E trabalha com isso. Trabalha com soma de arcos, trabalha com relações trigonométricas, certo? Então, isso sai fácil, fácil, fácil. Próxima, a gente já viu uma de geometria espacial, uma de trigonometria, e a nossa próxima questão é uma questão de polinômios. Ele diz, seja A e B, então A e B, os restos está ligado à divisão, né? Ainda bota bem claro, restos das divisões do polinômio
por, respectivamente, x mais 2 e x menos 3. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um polinômio p de x e divido ele por x menos a, eu vou ter um quociente, tá? Que é o resultado. E eu vou ter um resto. Esse resto nada mais é, esse resto de x, nada mais é do que o meu polinômio aplicado no oposto do a. Se é menos a, a. Se é mais a, menos a. Então, essa relação aqui é que me facilita toda essa conta, em vez de eu estar dividindo, que não daria nada. Então, o meu A, certo? O meu A seria, tá bom? O meu P de X dividido por X mais 2, que é a mesma coisa do que P de menos 2. Então, o meu A, que é o P de menos 2, seria menos 2 ao cubo, mais não, tá? Mais não, menos 3 menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 6. Então eu tenho que A vai ser igual a quanto? Menos 8. Aí aqui vai dar 4 vezes menos 3, menos 12. Aqui vai dar mais 8, vai dar mais 6. O que é que eu tenho? Que A é igual a menos 12 mais 6. Por que isso? Porque esse cai com esse. Um positivo e um negativo. Então eu tenho que A é igual a menos 6. Então aqui está o meu A. Achei o A. Falta achar quem? O B. Vamos para o B. O que seria o B? O nosso B seria o nosso P de X dividido por X menos 3. Logo, seria P de 3. Então, meu B é igual. Aí eu vou aplicar a mesma coisa, certo? Só que agora para 3. 3 elevado ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, que é interessante essa parte aqui, que isso aqui vai dar zero. De menos 4 vezes 3 mais 6. O que é que eu vou ter aqui? Que o meu B é igual. Essa parte daqui que eu acabei de falar, essa parte aqui, é zero, tá? Porque eu tenho 3 ao cubo menos 3 ao cubo. 3 ao cubo menos 3 ao cubo, zero. O que é que me sobra? Menos 4 vezes 3, que dá menos 12, mais 6. Isso aqui dá quanto? Menos 6. Então, o B também é quanto? Menos 6. Então, o meu A e o meu B são iguais. Resposta, letra A. Então, nada mais é do que uma aplicação direta do polinômio, ok? No valor de x. Mas primeiro, você tem que saber isto aqui. Ok? Ficou muito grande, né? Vou pegar isso aqui. Precisa saber isso aqui. Tá bom? Isso é uma relação importantíssima para polinômios. Com isso, você consegue resolver essa questão tão facilmente. Ok? Vamos para a próxima. Em uma classe da primeira série do curso de formação sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica, a idade dos alunos se distribuíam conforme a tabela. Então, ele dá uma tabela de distribuição. Desta forma, a idade média ponderada desses alunos era de X anos. O que eu quero que você perceba aqui, ó, que esse somatório aqui ficou fácil. É 100%. No nosso caso, baixa 100. Ok? Por quê? Porque eu vou ter porcentagem em cima e porcentagem embaixo, só 100. Por que, Pablo? Vai ter porcentagem em cima e porcentagem embaixo? Porque média ponderada, o que seria? Opa, média P, vamos lá. Média ponderada, o que seria? Seria a multiplicação do termo vezes a sua frequência, certo? Então, x1 vezes f1, x2 vezes f2, mais xn vezes fn, não importa quantos termos tenha, dividido pela soma das frequências. Então seria porcentagem em cima e porcentagem embaixo. Ia ter denominador 100 em cima e denominador 100 embaixo. Dá no mesmo. É a mesma coisa que só dividir por 100, beleza? Então, vamos usar isso.
Então, o que é que eu tenho? Que a minha média ponderada das idades é igual a 40 vezes 18, mais 30 vezes 19, mais 20 vezes 17, mais 21 vezes 10, mais 22 vezes 3. Isso tudo dividido por 100. Tá? Porque eu não botei porcentagem em cima, então é só dividir por 100. Se eu botasse porcentagem em cima e embaixo, como eu já falei, iam se cortar. Eu estou só sendo repetitivo. Iam se cortar. Então, basta eu multiplicar essas coisas aqui em cima e somar. Então, eu tenho 18 vezes 40. Isso aqui vai dar quanto? 0, dá 32, fica 2 sobre 3, 720. Então, minha média ponderada seria 720 mais 30 vezes 19. 19 vezes 30. 0, 37, 27, fica 7, sobe 2, 570. Ponto. Próximo seria 20 vezes 17, 340. 21 vezes 10, 210. Mais 66 dividido por 100. Então, o que é que eu falta fazer? Somar esses valores que eu acabei de deixar. 720 mais 570 mais 340 mais 210 mais 66. Então, eu tenho 6. Que eu vou ter 1 e 2, 3 mais 7, 10. 4, 6, 10 dá 20. Fica 0, sobe 2. 5 e 5 e 3, 8 e 2, 10 mais 7, 17 mais 2, 19. Então, minha média ponderada das idades seria 19,06 dividido por 100. E aí ficou fácil. 19,06. Meu resultado final seria 19,06, letra C. Então, é só uma utilização direta da fórmula, ok? É multiplicar, somar e dividir. É média, né? Média é tranquilo. Última questãozinha, certo? Deste dia. Amanhã temos mais. Essa questãozinha aqui, ela é bem interessante, ela é bem legal. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer aqui com ela? Ele diz: se os alunos do CFS da Escola Especialista da Aeronáutica, Escola Especialista da Aeronáutica, entrarão em forma. Então, entrarão em forma em uma única fila. Então, o que importa é aqui, ó. Entrarão em forma em uma única fila. Por um, né? De maneira que a única restrição, então tem uma restrição, é seja a de que o aluno mais alto fique no início da fila. Então, a restrição aqui, o aluno mais alto tem que ficar no início da fila. Ele não pode ser o último, nem no meio. Ele tem que ficar no início da fila. Então, o número de formas diferentes que a gente pode fazer essa formação é... Então, se você tem dúvida ainda que isso aqui é um anagrama 7, desenha, tá? E usa o princípio fundamental da contagem. Também serve. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem 8 pessoas. 4, 5, 6, 7, 8. E que a formação quer que esse aqui fique na frente. Por quê? Porque ele é o maior. Maior. Então ele não pode sair daqui. Isso aqui é fixo, tá? Isso é fixo. Ele não pode sair daqui. Ele aqui tá, aqui ele deve ficar. E os demais? Os demais pouco importa. Ele quer que o maior fique na frente. Os demais podem revezar. Então você pode fazer. Sobram 7, né? 7 opções para aqui, 6 para aqui. Por que vai diminuindo? Porque uma pessoa não pode ocupar 2 lugares no espaço, né? Então, 5, 4, 3, 2, 1 e multiplica, tá? Isso é a mesma coisa que um anagrama de 7, tá? Que é a mesma coisa que 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, primeiramente, essa parte aqui. Opa, desculpa. Essa parte aqui. Isso aqui vai dar 6 vezes 4, 24. Depois, esse pedaço aqui.
Por que eu vou fazer esse pedaço? Porque ele vai ficar exato, né? 30. Aí eu vou ter 24 vezes 30, dá 0. Dá 12, fica 2, sobe 1, não é isso? 6 e 1, 7, 720. E por último, multiplica isso aqui por 7. Dá 0, dá 14, fica 4, sobe 1. 7 vezes 7, 49 e 1, 50. Então eu tenho 5.040 formas diferentes de resolver essa fila, de organizar essa fila, de resolver esta questão. Letra A. 5.040 formas diferentes. Então, percebam, não foi difícil, tá? Eu tive uma questão de geometria espacial, uma questão de trigonometria, uma questão de média ponderada, uma questão de análise combinatória e uma questão de polinômios, tá? Todas que, se eu souber o básico do conteúdo, eu consigo responder facilmente todas elas, né? Sem perder muito tempo. Se você souber o básico, você resolve todas elas sem perder muito tempo, ok? Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Não esquece de curtir, de compartilhar, de ir lá no banner, clicar no Instagram do Megaluno, certo? E seguir a gente lá no Instagram. Qualquer coisa, tem lá o link para conversar com a gente, para tirar dúvidas sobre o suporte escolar. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui!